Continuando então, nosso primeiro evento para fazer a DMPL do ano de 2013 é o nosso saldo inicial. Então, o nosso saldo inicial de 2013 é o final de 2012. Então, temos ali saldo em 31 de dezembro de 2012. Do quê? De cada uma dessas contas. Onde a gente vai buscar essa informação? Aqui no patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido aqui, gente, eu passei para vocês só ele resumido. Mas isso a gente tem lá no nosso balanço patrimonial. Ativo, passivo, patrimônio líquido. E sempre os exercícios sociais são comparados. Nesse caso, é 2013 comparado com 2012, 2014 com 2013, 2015 com 2014. Sempre a gente vai ter uma informação do ano anterior ao lado quando a gente for montar a nossa demonstração. A gente sempre tem as demonstrações, balanço patrimonial, Sempre assim, DRE. professor? Hã? Todas as É sempre demonstrações. assim? Sempre assim, sempre comparado. Todas as demonstrações contábeis, elas são comparadas o ano atual com o ano anterior, certo? Então, a gente vai enxergar essa informação aqui para ter o nosso ponto de partida. Mas, claro, lá na empresa onde você estiver montando essas demonstrações, como eu já disse, vocês têm a possibilidade de tirar o razão contábil de cada uma dessas contas para saber qual é o movimento. Senão, vocês não vão saber quais são os eventos que aconteceram. Na prática, no dia a dia, nós temos o razão contábil que nos indicam aqui, ó, esses eventos aqui é o lançamento contábil que foi feito nessa conta no decorrer do ano. Se não tiver o razão, a gente não sabe o que fazer, certo? Não dá para fazer por diferença. Por diferença é a conta que se faz olhando o balanço, aí não adianta, tá? Então, a primeira coisa é a gente montar aqui, ó. Esses saldos aqui são nossos pontos de partida, certo? Que a gente precisa colocar no nosso primeiro evento. Então, capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, prejuízos acumulados. E a soma dessas informações aqui, ou seja, a soma dessa linha aqui, vai nos dar, deixa eu só botar isso aqui, vai nos dar o total do patrimônio líquido. Esse total do patrimônio líquido que está aqui, obrigatoriamente tem que ser esse total que está aqui. Se não é, a gente já levou coisa errada. Tá? Então, a gente consegue comparar quando a gente está montando as demonstrações, porque tanto os saldos iniciais que nós estamos usando, como os saldos finais que a gente chegar depois de montar a MPL, obrigatoriamente tem que fechar com o saldo que está aqui no patrimônio líquido. Por quê? Aquilo que eu disse para vocês. Essa demonstração aqui, tanto essa como a DLPA e as outras que nós vamos ver lá na sétima fase, elas são feitas a partir do encerramento do balanço patrimonial. Então, depois de tudo pronto. Elas são só uma consequência daquilo que já está montado. Então, ela não pode ter números diferentes daquilo ali. Ok? Então, esse é o nosso ponto de partida. O saldo em 31 de dezembro de 2012, total do PL 18.775.79225. Está aqui, fechou. Agora, o primeiro evento. Absorção da reserva, ó, absorção da reserva de capital pelos prejuízos acumulados no valor integral da mesma. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui 21 milhões de prejuízo acumulado e para reduzir um pouco o prejuízo acumulado, ele foi lá e comeu essa parte aqui da reserva. Então, o primeiro evento é a absorção da reserva de capital pelos prejuízos. Deixa eu botar isso aqui e botar menor. Quanto? Pelo valor dela. Então, essa reserva tem que diminuir 361.420 e automaticamente tem que entrar aqui. Certo? Qual é o efeito disso no PL? Zero. Nulo. Por quê? Saiu de um lado, deixa eu só botar isso aqui certo aqui para vocês. E entrou no outro. Saiu da reserva e entrou nos prejuízos acumulados. O efeito é nulo. Segundo evento, a avaliação de bens do imobilizado pelo método do custo atribuído com reflexo positivo de 29.015.439.25. O que é custo atribuído? Quem leu, talvez, sobre o ajuste de avaliação patrimonial tenha se deparado com essa questão de custo atribuído.
Custo atribuído é um ajuste do valor dos bens do ativo imobilizado ao valor de mercado. Então, o ajuste de avaliação patrimonial tem um nome que também, na verdade, é a mesma coisa, que se chama custo atribuído, tá? Que foram lá e definiram, ó, qual é o valor daquele bem, qual é o custo desse bem hoje para mim? Custou X valor há 10 anos atrás, mas hoje ele custaria tanto. Esse é um ganho que se classifica como ajuste de avaliação patrimonial. Valor justo, né? Coisa, professor? É, mais ou menos a mesma coisa, tá? Debita o ativo e credita o PL, certo? Só que o valor justo, ele pode ser aplicado para outras coisas também, tá? Mas é o valor justo desse bem naquela database. Foi um custo atribuído naquela database, ou o valor justo naquela database, que nada mais é do que, contabilmente, o ajuste de avaliação patrimonial. 29015-43925. Então, aqui. Ajuste de avaliação patrimonial. 29015-43925. 29015-43925. Como isso aqui não tem contrapartida dentro do PL, ele veio de fora, debitou imobilizado, creditou o PL, certo? Então, ele aumenta o patrimônio líquido. Próximo evento, realização do ajuste pela depreciação. Lembra que eu falei para vocês? Esse ajuste aqui, ele vai baixando ao longo do tempo, pelo desgaste do bem que eu avaliei. Então, se eu estou ganhando, quando eu contabilizei esse 29 milhões dentro do PL, então eu estou usufruindo também de um bem maior. A depreciação dele é um ganho por eu estar usando daquele bem com valor maior. Então, ela vai se transformando em lucro. Ela vai sempre saindo daqui do ajuste e entrando na conta de lucros ou prejuízos acumulados. Nesse caso aqui, só prejuízo, né? Então, a realização do ajuste de avaliação patrimonial por depreciação. Também pode ser realizado pela venda. Quanto que é o valor? 997-795-70. 997-795-70. Sai daqui, entra no lucro. E o efeito no patrimônio, zero. Próximo evento, prejuízo do exercício no valor de 4.166.974.64. R$ 4.166.974.64. 4.166.974.64. Se é prejuízo, é negativo. Como vem de fora do PL, tem efeito negativo no PL. Como não temos mais nenhum evento, o que nos resta agora? Apurar o saldo em 2013. Ora, tínhamos o 2012, mais o que entrou menos o que saiu, e temos o saldo em 2013. Podemos conferir se ficou certo? Vamos lá. Capital social, 1.933.430. Vamos aqui em cima. 2013. Capital social, 1.933.430. Reserva de capital, zero. Zero. Ajuste de avaliação patrimonial, 28.017.643.55. 28.017.643.55. Prejuízos acumulados, 23.878.401.19. 23.878.401.19. Total do PL, 6.072.672.36. 6.072.672.36. Ou seja, a nossa movimentação está correta. O que falta fazer? Mutações do período. Mutações do período igual saldo final menos saldo inicial. Aquele que não variou é zero, aquele que variou, se foi negativamente, a variação negativa, se for positivo, positivo, e assim sucessivamente. O total do PL, o efeito foi de 24 milhões positivo. Olha só, nós tínhamos 18 negativo, para chegar em 24, em 6 positivo, temos uma variação de 24 milhões, certo? Estávamos aqui negativamente, para chegar aqui no zero, 18, certo. Mais 6, 24. Certo? Deixa eu só botar as bordas aqui, para a gente separar. O bom que dá de conferir, né, professor? Sim,
Dá de conferir. Agora, vamos para o próximo. Agora, nós vamos para o ano seguinte. O ano seguinte é nosso ponto de partida, 2013, certo? Então, é só a gente começar com esse saldo aqui, né? Começar com esse saldo aqui. Vamos lá para os eventos. 2013 não, 2014, desculpa. Nosso ponto de partida para 2014 é o 2013. Então, vamos para os eventos de 2014, que estão aqui embaixo, ó. Eventos ocorridos em 2014. Realização do ajuste de avaliação patrimonial pela depreciação, 2.221.655.15. Então, nós temos esse mesmo evento aqui. Realização. Sai do ajuste, entra no lucro. 2.221.655.15. 2.221.655.15. Deixa eu ver se eu botei certo. 655.15. Ok. Sai daqui, entra aqui. Efeito no PL. 0. Próximo evento. Reversão do ajuste de avaliação patrimonial no valor de 624.747,78. Olha só. Realização é uma coisa. Sai do ajuste e vai para o lucro. Reversão é fazer o contrário daquilo que a gente fez ali, ó. É o contrário disso aqui. Quando a gente trouxe o ajuste para dentro do PL, ele somou e teve o efeito dentro do PL. Reverter é fazer o contrário do que nós tínhamos feito aqui. Então, nós temos uma reversão do ajuste de avaliação patrimonial no valor de 624.747,78. 624.747,78. Isso aqui tem contrapartida dentro do PL? Não tem. Quando eu constituí, não tinha, somou. Quando eu reverti, também não tem. Ah, por que eu reverto um ajuste de avaliação patrimonial? Pode ser que tenha sido feita alguma coisa errada, né? Vamos supor, em vez de ter avaliado em 29.015, era para ter avaliado 624 mil a menos. Ou, o que acontece? Às vezes, pessoal, quando o bem virou obsoleto e tal, eles fazem essa reversão do ajuste e baixam para o resultado só aquele efeito líquido dele lá, né? Então, pode ter vários motivos para que ele seja revertido, mas reverter é fazer o que eu tinha feito antes ao contrário, né? Então, se para constituir o ajuste eu somei, para reverter eu vou diminuir. Não tem efeito não tem contrapartida dentro do PL, então ele tem o efeito no patrimônio, nesse caso negativo. Próximo evento, prejuízo do exercício. Prejuízo do exercício no valor de 10.385.444,59. Isso é prejuízo negativo. 10.385.444,59. Como o prejuízo vem de fora, ele afeta o total do PL. Mais algum evento? Não temos nenhum evento. Então, chegamos onde? No saldo em 31 de dezembro de 2014. Como que a gente chega nesse saldo? Somando saldo anterior mais o que movimentou no decorrer do ano. Se aumentou, vai dar saldo anterior mais o que movimentou no ano, só isso. E depois a mutação do período. Aí sim, a mutação do período, saldo final menos saldo anterior. Se aumentou, vai dar uma variação, uma mutação positiva. Se diminuiu, vai dar uma variação, uma mutação negativa. Então, observem aqui o total do patrimônio líquido. Bom, nós tínhamos 6 positivo, agora estamos com 4 negativo, quase 5 negativo. Então, 6 positivo para chegar em 5 negativo é 6 mais 5, uma variação negativa de 11. Tá? Isso é matemática. Ah, da onde vem o 11? Se a gente somar aqui, ó, 624 mais o 10 vai dar o 11. O que é a variação?
A variação não é só saldo final menos saldo inicial. Essa é a comprovação da nossa variação. Mas a nossa variação, na verdade, é o que aconteceu aqui, ó, entre um saldo e outro, entre o saldo do ano passado e o saldo final desse ano. Isso aqui é a variação. Ó. Observem que a soma disso, ó, 2.846.402,93 dá esse valor aqui. Esse 8 que está aqui, ó, 863, é a soma desse 2 positivo com esse 10 negativo. Isso é variação. Então, se vocês se depararem com algum exercício, seja nas minhas provas, em algum concurso ou a prova do CRC, que peça a variação e vocês não tenham saldo inicial, nem saldo final, vocês só precisam saber o seguinte. Bom, esses eventos que eles estão me mostrando e nos dando aqui, eles movimentam o total do PL ou eles são efeitos nulos? Se são nulos, não vai ter variação. Se não for nulo, vai ter variação. Então, pega ele, soma, vai ser a variação que eles estão pedindo. Igual alguns exercícios que a gente fez. Próxima questão do exercício 4 é tocar o barco e fechar o 2015. Então, o ponto de partida de 2015 é o final de 2014 que nós temos aqui. Ok? E aí nós vamos para os eventos. O que nós temos de evento em 2015? Aumento de capital pelos sócios no valor de 5 milhões. Aumento de capital de 5 milhões. Olha, foi pelos sócios, não foi com lucro. Também não temos nem lucro. Nem foi com reserva, nem com ajuste. Então, ele veio de fora. Se ele vem de fora, ele afeta o total do PL. Ou seja, aumentou em 5 milhões. Agora, realização do ajuste por depreciação. Continua depreciando os bens, continua realizando o ajuste. Certo? Isso vai acontecer todo ano. Porque o bem continua depreciando. Aqueles bens lá, né? 625 mil reais. Sai daqui, vem para o lucro. A realização do ajuste sempre vai convertendo o ganho que está em ajuste em lucro efetivo. Como sai de um lado e entra no outro dentro do PL, não tem efeito nenhum. E o terceiro evento, prejuízo de novo, 8.750. Como vem de fora, tem o efeito redutor no PL. Como não tem mais nenhum evento aqui, encerramos o exercício de 2015. Que é a soma do saldo anterior mais a movimentação do ano. Certo? Esse é o novo saldo. Querem conferir se ficou certo? Se nós fizermos alguma coisa errada em 2014 que a gente não olhou, também vai estourar agora em 2015 errado, porque vocês estão vendo que o meu saldo inicial do ano eu estou pegando o saldo final daqui. Nós nem paramos para olhar como é que fechou 2014, se estava certo ou se estava errado. Mas eu posso ir direto aqui, ó. Se eu fiz errado, 2015 vai estar errado, porque o saldo inicial ficou errado. Então vamos lá, o saldo em 2015 capital social, 6.933.430. 6.933.430, tá fechando. Da reserva de capital, zero. Zero. Do ajuste de avaliação patrimonial, 24.546.240.62. 24.546.240.62. Prejuízos acumulados, 40.167.190.63. 40.167.190.63. E o total do PL, 8687.520.01. 8687.520.01. Mesmo a gente não olhando se fechou 2014, eu tenho certeza que 2014 está certo. Por quê? Porque o 2015, que é a sequência, está fechando. Se tivesse errado, como nós partimos do saldo anterior, se o saldo tivesse errado, o final ia estar errado também. Ok? Mas a vantagem da DMPL é essa, e da DLPA. Tu faz toda a movimentação dela, chega nos saldos finais e consegue conferir com aquilo que está no balanço. Por quê? Porque ela só é montada depois do balanço estar pronto. Dúvidas? Se fechar, professor, tá certo. Não tem nem como não tá, né? É muito difícil ter alguma coisa errada. Só se tu tiver valores iguais de eventos, né?
Ô, Rafael, vamos supor aqui, né, que tu tenha... era para classificar, tu por algum equívoco, tu registrou... Aqui era para ser 8.750, tu registrou 8 milhões. E daí depois tu fez algum outro registro equivocado de 750, mas é difícil, assim, é difícil acontecer. Só se forem valores iguais e mesmo assim é difícil. Tipo, tu tem duas reservas de 500 mil para constituir e tu constituiu 1 milhão numa só. Vai fechar o total do PL, mas o saldo da reserva não. Então, é difícil. É difícil se tu errou, chegar e não perceber que está errado. Tá? Não, nesse momento não tem um exemplo para te dar que pode acontecer, mas até pode ser que seja, mas é difícil. Tá? Exercício 4, feito. Exercício 5. O exercício 5 é a mesma coisa. Deixa eu só copiar aqui a tabela do 4 aqui para dar um... Não sei se vai ser igual, mas só para dar uma... Não. Mas eu quero, antes de fazer o 5, vamos fazer o 6. Por quê? O 6 tem mais situações um pouquinho diferentes, se eu não estou enganado. Para vocês visualizarem. Depois a gente faz o 6. O 5, se der tempo. Mas o 5 é praticamente igual ao 4. O 6 é que tem algumas coisas um pouquinho diferentes que é importante vocês prestarem atenção. O resto meio que já se tornou rotineiro para vocês, né? Exercício 6. Então, o que a gente tem que fazer no exercício 6? A mesma coisa, certo? Montar a DMPL 2013, 14 e 15. Primeira coisa que a gente tem que fazer é montar a nossa tabela da DMPL. Primeira coluna os eventos, depois, para cada uma das contas que estão formando o patrimônio líquido, a gente montar uma coluna. Aqui nós temos capital social, reserva de capital, reserva de lucros, reserva de incentivos fiscais e resultados acumulados. Ó, já temos uma conta a mais. Então, vamos fazer o seguinte. Isso aqui vem para cá. Ó. Capital social, reserva de capital. Deixa eu arrumar isso aqui para a gente visualizar melhor, né? E a última coluna, que é o total do patrimônio líquido. Beleza. Está aqui. Nosso primeiro evento para montar a nossa DMPL de 2013 é ter o nosso ponto de partida, que é o saldo de 2012. Então, o saldo de todas essas contas aqui, nós temos que trazer como nosso ponto de partida. Saldo em 31 de dezembro de 2012. E a soma dessa linha tem que dar o total do nosso patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2012. Peraí, houve igual a soma disso aqui. 20.133.708,80. Então, vamos lá conferir se a gente fez isso. Certo. 20.133.708,80. Tá aqui, fechando. Beleza. Agora vamos para os eventos. Já temos nosso ponto de partida, já montamos a estrutura da nossa DMPL, que é uma coluna para os eventos, uma coluna para cada uma das contas contábeis e uma coluna para o total do PL. O que nos resta agora é classificar cada evento e a movimentação desses eventos em cada uma conta contábil, igual a gente vem fazendo ali para os exercícios.
Então, está aqui. Os eventos ocorridos no ano de 2013. Nós temos 3 eventos. Primeiro evento, ajuste do exercício anterior com efeito negativo no PL no total de 75 mil, sendo 39.762,48 em contrapartida da reserva de capital, fazendo o zeramento do saldo, e 36 mil em contrapartida de contas a pagar. Olha só, esse exemplo aqui, ele tem um ajuste do exercício anterior cuja contrapartida, parte dele foi feito dentro do PL. Significa dizer que ele vai sair de um lado, vai entrar no outro, tendo efeito nulo no PL. Em qual valor? 39.762,48. A contrapartida dele é aonde? Nas reservas, tá? E o restante é um 36 mil que foi esquecido de lançar em algum fornecedor, por isso contas a pagar. Então, o que é um ajuste de exercício anterior? É um ajuste do lucro de exercícios anteriores, ou do exercício imediatamente anterior. Aonde está o lucro do ano anterior? Já está aqui, ó, na conta de prejuízos, resultados acumulados, ou lucro ou prejuízos acumulados. Então, o resultado do ano de 2012, por exemplo, já está aqui dentro. Se esse ajuste do exercício anterior se referem a despesas ou algum lançamento do ano de 2012 que não foi feito no DRE de 2012, eu não posso mais lá abrir o DRE de 2012. Eu já encerrei, já levei para dentro do PL. Aonde que eu faço isso? Faço dentro do patrimônio líquido, aonde está esse lucro. Eu não posso agora interferir no lucro de 2013 com situações de 2012 ou exercícios anteriores. Então, olha, eu preciso ajustar o lucro de 2012. Aí eu vou lá no DRE de 2012? Não, já zerei o DRE. Acabou o ano, eu não zero o DRE para fechar o balanço? Não consigo mais abrir isso. Aonde que está o lucro ou o prejuízo de 2012? Vem para dentro do patrimônio líquido na conta resultados acumulados. Então, ele está aqui. É aqui que eu tenho que fazer o ajuste do exercício anterior, somando ou diminuindo. Normalmente são negativos, tá? Mas também pode ter positivo, não tem problema nenhum. Então, o que diz o nosso enunciado? É um ajuste com efeito negativo no PL de 75 mil reais. Então, 75.762,48. Tem que sair daqui 75.762,48. Ok? Desse 75, efeito negativo, não quer dizer que ele vai causar 75 negativo aqui. Porque ali está dito que, ó, parte dele é na própria reserva, com saldo de 39.762,48. Está aqui, ó, é o saldo da reserva. Me respondam, está evidente que tem um erro aqui, não tá? Sim. Por quê, Rafael? Negativo, professor? Claro. Como é que a gente pode reservar menos 39 mil? Tu tem menos 10 reais na tua carteira? Na tua carteira. No banco até pode, porque tu está usando um dinheiro emprestado. Mas na tua carteira tu nunca tem menos 10 reais. Ou ela tá a zero ou tem dinheiro, né? A mesma coisa uma reserva. Como é que eu vou reservar menos 39? Não existe. Então tá evidente que aqui foi feito algum erro no passado. Então esse 75 mil aqui é para compensar esse 39 para zerar ela. Tá escrito lá. 762,48. Certo? Quando eu somar ela, ela vai zerar. Ó. Aparece aqui embaixo. Ó, tá zerado. Então, 39 é aqui. Sim. E o restante é fora do PL. Então, se eu somar essa linha, olha aqui o que acontece. 36 mil tem o efeito fora, que é o que está escrito aqui. Ajuste o exercício anterior com efeito negativo no PL, no valor de 75 mil, sendo 39 ali naquela conta e 36 em contrapartida de contas a pagar. Certo? Então, o efeito é 36 mil negativo no PL, né? Porque ali tem uma vírgula. Então, sendo 39 naquela conta e 36 é o que foi feito em contrapartida fora, certo? O que é o 36? Uma despesa que não foi lançada no ano de 2012, que foi debitada o lucro acumulado e creditado o passivo a pagar. Se tivesse sido feito em 2012, ia debitar a despesa, reduzir o lucro, ou seja, esse valor aqui já seria menor em 36 mil,
certo? Se tivesse feito isso aqui certo, esse valor aqui já estaria menor que em 75 mil. Por isso se faz o ajuste do exercício anterior, porque deixaram um valor maior do que é, tá? E agora apareceu a situação. Isso acontece muito, tá? Nas empresas, esqueceu, apareceu uma nota que era de dezembro, só apareceu na metade de janeiro, já está tudo encerrado, não dá para abrir. Faz isso. Imposto, crédito tributário, que se fez errado o cálculo, só se percebe meses depois. Então, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Não era para acontecer, mas é muito comum. E o que a gente sugere, né, nós como auditores, a gente recomenda que se for valor irrelevante, ou seja, não tem uma expressividade, lance no DRE do exercício corrente. Não é correto, Assisto, acabou de dizer que não é correto. Certo, beleza. Mas para não estar ficando abrindo o ajuste do exercício anterior, ter que abrir nota explicativa, por causa de valores que não vai ter um efeito significativo. Pensa uma empresa que fatura 300, 400 milhões de reais e tem uma despesa de 36 mil para lançar. Vai fazer uma nota explicativa para 36 mil. 36 mil não é nada relevante para ela, tá? Então, sempre pensar nisso antes de ficar lançando o ajuste do exercício anterior dentro do PL. Porque o ajuste do exercício anterior, gente, ele indica que nós erramos, tá? Se vocês lerem sobre ajuste anterior, vocês vão ver que só pode existir duas formas de ajuste anterior. Uma, erro ou mudança de critério contábil. Então, qualquer coisinha eu fazer ajuste anterior, eu estou dizendo que eu estou errando sempre. Então, não fica nem bom. Professor, mas esse valor pequeno vai fazer diferença? Vai fazer diferença? Nesse exemplo, aqui nós estamos falando do exercício de sala de aula, né? Agora, vamos lá para a tua empresa onde tu trabalha. Sim. Tu acha que faria diferença? Vamos supor que a tua empresa fature 300 milhões de reais por ano, tem um lucro de 10 milhões e meio. Tu acha que 36 mil reais é um problema dela lançar ali, em vez de lançar no lucro anterior? Se é Não. só uma vez ou outra, né? Claro, não, isso é sempre, mas acontece bastante com um valorzinho pequeno, tá, Rafael? Às vezes acontece, principalmente quando tu tem empresa que tem filiais, que tem obras fora da cidade, que daí tem, tipo, engenheiros, tem o pessoal que viaja e tal. Acontece. Não é para acontecer, mas acontece. O cara esqueceu de prestar contas ali no final do mês de dezembro, apareceu aqui, já era metade de fevereiro, agora já estou com a contabilidade pronta, não vou reabrir, não vou recalcular imposto, não vou nada. Faz isso aí. Entendeu? Se o valor é expressivo, aí sim, aí tu deveria fazer. Se desse para reabrir a contabilidade, até reabrir a contabilidade. Mas, como isso é mais difícil de fazer, então se faz isso, ajuste o exercício anterior. Mas não é indicado ficar fazendo sempre. Mas vamos para frente. Segundo evento, distribuição de lucros no montante de 1.900.000. Esse está melhor que o outro, né? O outro só tinha prejuízo. Distribuição de lucros, distribuição de dividendos e destinação de lucros e dividendos é a mesma coisa. Então, distribuição, 1.900.000. Como ele vai para fora do PL, ele afeta o total do patrimônio líquido. E o último evento, lucro líquido do exercício em 6.254.67393. Opa. Lucro líquido do exercício, 6.254. Deixa eu achar ele aqui. 67393. 67393. Como ele veio de fora, afeta o total do PL. Mais nenhum evento. Chegamos onde? Chegamos no nosso saldo em 31 de dezembro de 2013. Igual a soma do saldo anterior, mais a variação que teve no ano, e aí a gente chega no saldo final. Achando o saldo final, a gente acha as mutações do período. O que é mutações do período? Saldo final menos o saldo inicial. É o que variou. Esse valor que nós temos aqui é a soma desses eventos que estão aqui no meio. 4278, 911, 45. Isso é variação, o que acontece entre um ano e outro. Deixa eu só fazer as bordas da tabela aqui, que é mais fácil de visualizar, né? Ok, agora temos que fazer
A DMPL do ano de 2014. Nosso ponto de partida, 2013. Já temos os saldos apurados aqui. Querem conferir se fechou? Vamos conferir o 2013 se fechou. Olha lá, capital social de 2013, quando a gente terminou, 600 mil. As reservas todas zeradas. Ó, zerado, zerado, zerado. E lucro, 20, resultados acumulados, 23.852, 38273. 23.852, 38273. Total do PL, 24.452, 38273. 24.452, 38273. Olha, o saldo inicial de 2014 é o mesmo final de 2013 que a gente acabou de fechar. Vamos para os eventos de 2013. De novo, ajuste do exercício anterior com efeito negativo no PL. Opa, de novo não, né? É aqui. Ajuste do exercício anterior com efeito negativo no PL, no valor de 234.67184. Ou seja, nós temos a mesma situação, um novo ajuste do exercício anterior, ou seja, em 2014 se identificou que ficou para trás alguma coisa de 2013. No valor de quanto? 234.67184. Só está dizendo que tem efeito negativo no PL, não está dizendo que tem contrapartida dentro do PL. Então, o ajuste do exercício anterior, se não é dentro do PL a contrapartida, que é muito raro, eu que simulei um exemplo para vocês verem, ele sempre vai ser despesa não contabilizada no passado, então a contrapartida é um passivo, ou receita não contabilizada no passado, que a contrapartida é um ativo. Então, a contrapartida de um ajuste do exercício anterior sempre vai ser, na maioria das vezes, fora do PL. Então, nesse caso, 234.67184 é aqui, ó, menos 234.67184. Ele tem um efeito redutor do PL. É um item que afeta o PL. Por quê? Porque a contrapartida dele foi fora. Segundo evento, distribuição de lucro, 2.366.865. Como vai para fora do PL, ele tem um efeito redutor no PL. Terceiro evento, lucro líquido do exercício, 5.003.010.01. Como veio de fora, 5.003.010.51. 01, na verdade. E acabou. Saímos de 2013, chegamos em 2014. Saldo 2014 é o 2013, mais a variação que aconteceu em 2014.